Transtorno obsessivo compulsivo, ou TOC. Afinal, o que é isso? Sim, isso é muito importante distinguir. E quando nós falamos em TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, nós estamos falando de um transtorno em que há um comprometimento ali da sua funcionalidade, ou um sofrimento muito importante por parte da pessoa. Se não existe esse sofrimento da pessoa, se não existe ali um comprometimento do dia a dia dela, se ela não deixa de fazer as coisas por causa dessa organização, por causa desses sintomas, por causa desses pensamentos às vezes repetitivos, tem que se tomar muito cuidado para não ser feito um diagnóstico de TOC. É muito comum na população em geral as pessoas apresentarem alguns pensamentos repetitivos, às vezes, por exemplo, abre a porta 2 vezes, né? Ou então vê se está trancado 2 vezes, mas não há ali um comprometimento, um gasto de tempo, uma energia fora do comum sobre essa repetição. Isso não é TOC. Quando não há um comprometimento importante do dia a dia, se não há ali um sofrimento, nós não podemos dizer que há um TOC, né? Mas sempre aqui ressalta a importância de ser avaliado por um médico e de fato avaliar isso com carinho, com cuidado, para ver se não há esse comprometimento e se não há também outros sintomas associados. Não podemos patologizar tudo, não é mesmo? Como eu disse, acho que é importante avaliar que tipo de comportamento é esse que está acontecendo, com qual frequência, se existe um sofrimento por trás disso e se isso está impactando o seu dia a dia, para a gente começar ali a falar em algum tipo de transtorno obsessivo compulsivo, né? É importante considerar sim que em relação ao transtorno obsessivo compulsivo pode existir sim alguma relação com os sintomas de ansiedade, mas não necessariamente todas as pessoas que tenham um sintoma de transtorno obsessivo compulsivo também apresentam sintomas de transtorno de ansiedade generalizada. Inclusive, é muito importante diferenciar o que é um transtorno obsessivo compulsivo de um transtorno de ansiedade generalizada, porque muitas vezes a pessoa pode confundir ali, às vezes a pessoa apresenta sintomas do transtorno de ansiedade achando que tem um transtorno obsessivo compulsivo, ou o contrário. Por isso a importância de avaliar com cautela quais são esses pensamentos repetitivos, intrusivos e que podem vir a gerar ali os comportamentos, né, compulsivos. E se você está gostando deste conteúdo, por favor, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Independente da idade, a criança também pode ser diagnosticada com um transtorno obsessivo compulsivo, tá? Nada impede que uma criança menor de 10 anos possa ser diagnosticada e, dependendo ali dos sintomas e da intensidade dos sintomas, ela pode ser sim tratada. Mas aí voltamos à questão da importância de um diagnóstico. Não estou aqui dizendo que o filho tenha transtorno obsessivo compulsivo, porque vale a pena observar aqueles sintomas que eu disse, que estão associados aos pensamentos e aos comportamentos compulsivos, né? Normalmente uma criança é mais difícil de observar às vezes os pensamentos, porque as crianças às vezes não vão falar o que estão pensando, mas muitas vezes vão se comportar de uma forma repetitiva. Mas se comportar de uma forma repetitiva não quer dizer necessariamente que é TOC, porque existem várias causas desses comportamentos e muitas vezes não é nem algum outro tipo de transtorno. Às vezes pode ser uma situação específica ali do dia a dia que está gerando isso, às vezes inclusive um determinado tipo de medicamento que a pessoa tomou durante um período e gerou esse tipo de efeito colateral, vamos dizer assim, e posteriormente ela pode melhorar. Então, essa avaliação global é fundamental. A depender dos seus sintomas, dos seus pensamentos e comportamentos, pode ser que seja TOC sim,
não estou dizendo aqui que todo comportamento impulsivo relacionado ao sexo seja, mas isso vai depender, de novo, da intensidade dos sintomas, do que você pensa, né, em relação a isso e do seu comportamento. No toque, gente, é muito comum, às vezes, aquele determinado tipo de pensamento estar atrelado a um ato compulsivo. E normalmente esse pensamento ele não está muito, vamos dizer assim, congruente com esse ato compulsivo. Como assim? Às vezes a pessoa pensa que tem que fechar a porta 10 vezes, caso contrário, se não fechar a porta, a família dele não vai ficar bem de saúde no próximo ano. Então você observa ali que o pensamento dele é bem distante com a variável que ele colocou, né? Bem ali diferente da realidade. Porque o que tem a ver a fechar a porta 10 vezes com a saúde da família dele? É claro que não estou falando aqui de casos excepcionais que às vezes pode estar acontecendo ali, às vezes algum assalto, alguma questão. Não estou falando disso, estou falando no dia a dia em que normalmente não tem essa relação. Então, é importante entender o que está acontecendo no pensamento da pessoa ao ter determinados atos compulsivos, para que nos ajude aí a diferenciar o toque. E outro detalhe é o que eu falei no início, em que é importante em que o toque a pessoa tenha um comprometimento, um sofrimento que prejudique no dia a dia dela. Temos que ter muito cuidado em dizer em que a pessoa está fazendo ali sexo demais, mas isso não está, vamos dizer ali, prejudicando o dia a dia dela. Ela consegue trabalhar, ter uma vida social legal, não é um sofrimento para ela. Nós não podemos simplesmente falar que isso seja toque. Às vezes ela gosta, tem um prazer e quer fazer mais sexo, e isso não há problema algum, desde que não há um prejuízo ali para ela significativo, nem no dia a dia dela. Chegamos ao fim de mais um vídeo e hoje falamos sobre transtorno obsessivo compulsivo. Peço para você deixar o seu like e compartilhar com seus amigos e amigas. É muito importante, pois através disso o YouTube irá nos recomendar para que mais e mais pessoas nos assistam.